Oi, gente, beleza? Seguinte, eu vou falar aqui rapidamente sobre o capítulo 10, Revoltas e Conflitos na Colônia Portuguesa, para ajudar você com os estudos, beleza? Na última aula, eu tinha perguntado para vocês qual que era a última manifestação que vocês se lembravam. E a maioria comentou aquela dos taxistas, que fizeram uma manifestação contra aquele aplicativo, o Uber, que acho que saiu no Fantástico, né? Então, o que esses taxistas estavam pedindo? Que o governo proibisse o uso do aplicativo. Aí tem uma galera que fala, mas não, como assim? Os datilógrafos não saíram quebrando computadores? Se fosse assim, se fôssemos querer proteger a profissão dos datilógrafos, não ia existir computador. Então, né, esse argumento que temos que proteger a categoria dos taxistas está meio furado. Não queremos que o governo faça isso, que o governo se intrometa nessa questão. Um liberal, lembra que eu perguntei para vocês? Um liberal, um cara, né, que surgiu aí do iluminismo, um cara que é liberalista, ele vai ser a favor ou contra da proibição do Uber? Ele vai ser contra a proibição. Que é isso? O governo tem que ficar metendo o bedelho dele nessas coisas. Não. Por que eu estou falando essas coisas? Porque essas ideias iluministas vão chegar aqui para a colônia e vão começar a influenciar a galera que está morando aqui, entendeu? Então, esse é o próprio título do capítulo, Revoltas e Conflitos na Colônia Portuguesa. Um dos principais motivos são essas ideias chegaram aqui, a galera começou a criar mais liberdade e começou a criar confusão, criar conflitos. A primeira revolta que o capítulo mostra, segundo o subtítulo aqui, tá Uma Revolta no Maranhão. É a revolta dos Beckham, que eram dois irmãos, né, o Tomás e o Manuel Beckham, que lideraram. O que aconteceu lá? Qual que era a situação da galera lá do Nordeste? Lembra que no comecinho do ano eu falei sobre os holandeses, que eles foram no Nordeste e aprenderam lá como, né, plantar, como cultivar açúcar. Depois foram enxotados de lá, foram para a América Central. Que foram? Tá, agora, ok, nós já sabemos plantar açúcar, nós aprendemos isso no Nordeste brasileiro. Então, a gente não precisa mais necessariamente ficar ali. Eles vão para a América Central, os holandeses, e começam a plantar lá. E o que vai acontecer? O açúcar do Nordeste vai começar a ter concorrência, uma grande concorrência. Então, esse negócio vai acabar não dando mais tanto lucro quanto antes. O que essa crise vai começar a gerar? Uma das primeiras coisas que vai começar coisas assim, relevantes para esse sistema é a falta de mão de obra escrava africana. Tá, os escravos estão escassos por aqui, estão caros pra caramba. Aonde a gente vai arranjar mão de obra? Cata indígena. Tá ligado essas missões jesuíticas aqui perto? Com aqueles índios já amansados, já acultuados, dentro dos padrões europeus? Vai lá, invade aquela missão jesuítica e sequestra esses índios para serem nossos escravos. Tá? Então, o que vai ser melhor? Você ir lá atrás do índio selvagem que vai te tacar uma flecha no sombreiro? Não, no sombreiro não, né? No chapéu. Ou aquele índio, né, um pouquinho que vai entender, que vai saber mais ou menos a sua língua, que já sabe cultivar a terra, já está mais ou menos, entre aspas, amansado. Mas os jesuítas tinham muita influência na corte portuguesa. Então, eles vão interferir a favor dos indígenas e vão falar, gente, tipo, hey, né, alô, olha pra cá, tô fazendo besteira aqui, né? Se intrometa, nos ajude. Aí o rei, beleza, nem era interessante pro rei que os indígenas fossem escravos, porque não ia render impostos para ele. Então, beleza, a escravidão indígena vai ser abolida, vai ser proibida, ninguém pode escravidar indígena. Os senhores do engenho vão olhar, como assim, cara? E eu, o que eu faço aqui? Eu vou ter que fechar a plantação, vou ter que né, acabar com a minha plantação, o que eu faço? O governo português falou, não, calma, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui a Companhia do Comércio do Maranhão e vou te vender, assim, a preços camaradas, tarifados, sabe, tabeladinhos, pelo menos uns 500 escravos africanos por ano. Eu também vou ter o monopólio do comércio dessa região por uns 20 anos. Então, vocês produzem suas coisas aí que a gente vai comprar, não se preocupem, nós compramos o que vocês produzirem.
Nós, eu digo nós, a Companhia do Comércio do Maranhão, que é um braço do governo. Nós vamos comprar e também iremos vender para vocês produtos da Europa. Então, durante 20 anos eu vou fazer esse esquema para vocês se organizarem melhor. Beleza. Só que aí os colonos começaram a reclamar que não estão vendendo escravos suficientes, eles estão caros mesmo assim, os produtos europeus que nos vendem são de péssima qualidade, e os preços que eles compram da gente, tipo, eles têm nossos produtos, o preço que eles compram os nossos produtos são preços injustos. Enfim, eles não ficaram nem um pouco satisfeitos com a atuação dessa Companhia do Comércio do Maranhão. Então, o que eles fizeram? Teve um dia, em fevereiro de 1684, aproveitaram que o governador não estava e convocaram a população para se rebelar. Eles foram lá, destruíram um colégio dos jesuítas, invadiram os armazéns da companhia, da Companhia de Comércio do Maranhão, fizeram um auê e proclamaram o Manuel de Beckmann como novo governador da região. Mas, enfim, isso não durou muito tempo. Em breve, o governo português mandou um novo governador, que foi à frente dos efetivos militares e conseguiu acalmar essa revolta. Sem falar que, nesse ano de revolta, o movimento ele teve muitas perdas assim, dos entusiastas. Teve gente que ficou descontente com o resultado, teve os arrependidos, os moderados, os que temiam assim, mudanças. Os que não queriam uma mudança muito radical na ordem das coisas. Esse novo governador, o Gomes Freire, ele vai oferecer uma recompensa pela cabeça não, né? Pela captura do Manuel de Beckmann. E essa recompensa era um cargo de capitão das ordenanças. E, enfim, ele ofereceu essa recompensa. Daí o Lázaro de Mello, que ele era afilhado e protegido do Manuel de Beckmann, ele vai trair o padrinho e vai entregá-lo preso. Ele conseguiu o cargo, mas assim, nenhum dos comandados dele respeitava ele. Justamente como, né, que você vai entregar o seu padrinho? Quem fez isso? Quando ele foi reclamar disso pro governador, o cara chega, olha para ele e fala: "Cara, eu te prometi o cargo, não o respeito dos comandados. Se vira." No final das contas, esse Lázaro de Mello acabou se matando. Enfim. O próximo conflito. Guerra dos Emboabas. Emboaba era... Na verdade, Emboab era o nome que os tupi-guaranis chamavam um pássaro, que tinha as pernas cobertas de penas. Então, qualquer pessoa que usasse sapato e calça o tempo todo era Emboab. Como os paulistas tinham se misturado assim bastante, se adaptado bem à vida rústica, eles pegaram vários costumes dos indígenas para se virar, né, na mata. Então, eles andavam bastante descalços. Eles desenvolveram esse costume de ficar chamando qualquer estrangeiro de emboaba, em alusão àquele passarinho que tinha as pernas com penas. Enfim, por que essa guerra aconteceu? Por que esse conflito aconteceu? Simplesmente porque os bandeirantes, os paulistas, como eles descobriram as jacidas de ouro, como, digamos, uma espécie de recompensa, eles conseguiram vários cargos administrativos, certo? Só que, assim, com o passar do tempo, eu acho que, assim, em 10 anos, teve um boom de fluxo populacional. Em 10 anos, chegou na região 50 mil pessoas. Então, no final das contas, esses paulistas começaram a ser minoria. E os emboabas, que eram os estrangeiros, que era como os paulistas chamavam pejorativamente esses estrangeiros, os emboabas começaram a falar: nós também queremos cargos administrativos, também queremos cargos que importam. No fim das contas, esses paulistas acabaram abrindo mão, digamos, do monopólio desses cargos, começaram a migrar para a região do centro-oeste do Brasil. E, de novo, eles vão achar novas jacidas de ouro por lá. Bom, a próxima revolta é a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates parece ser um caso típico, sabe, de dor de cotovelo. Porque Olinda perdeu grande parte do seu poder econômico por causa que os holandeses, né, eles perderam o investimento dos holandeses e, como eu já repeti milhares de vezes, tinha a concorrência desse açúcar holandês agora.
Então, ok, eles não tinham mais esse poder econômico, mas pelo menos eles tinham alguma influência política ainda na região. Mas o que acontecia? Ao mesmo tempo que esses senhores de engenho do açúcar começavam, né, a definhar economicamente, um povoado lá perto, Recife, começava a prosperar. A maior parte da galera que prosperava lá eram portugueses, comerciantes portugueses, que os holandeses começaram a chamar pejorativamente de esses mascates. Tá? E mascate, aquele cara que viaja por aí, vai vendendo coisas de porta em porta. Mas não, não eram mascates. Pejorativamente acabavam chamando desse jeito. Tá, qual que foi o estopim? Na verdade, pessoal, vamos retroceder. Os senhores de engenho estavam falindo, não falindo, mas precisando de dinheiro e começaram a pedir empréstimos para os portugueses. E ok, tô aqui, o empréstimo, mas ó, tem juro, tá? Não vai esquecer, é uma de negócio. Tem juro, beleza. Aí Recife, com o tempo, conseguiu, né, se elevar de povoado para vila. Então, se você é uma vila, você pode ter uma Câmara Municipal. Aí a galera de Olinda começou a ficar preocupada. Não, mas será que agora eles vão ter mais poder de cobrar as dívidas que nós temos com ele, sabe? E, nossa, parece que o governador tá favorecendo mais Recife, tá investindo mais lá e tal, sabe? E no final acabou que a tensão foi tanta que os olindenses acabaram invadindo o Recife. Depois o governo português interviu e, ok, nomeou um novo governador. E sabe aquela coisa de criança, para não brigar, divide? Então ficou mais ou menos assim. A administração ficou assim semestralmente com cada uma dessas cidades. E dessa maneira não haveria razões para que uma cidade fosse politicamente mais favorecida por Félix José, que é o novo governador. A próxima revolta, a conspiração em Vila Rica. Gente, vocês lembram que no começo do ano eu ensinei para vocês o que foram as casas de fundição de Minas Gerais? Que a galera tinha que levar o ouro para lá, eles iam fundir aquele ouro, pegar 1/5 do ouro e o resto transformar em barras com carimbo, com o selo, né, indicando que daquela barra de ouro já havia sido extraída o quinto correspondente ao imposto, tá? Mas no começo do ano eu não comentei que a galera não aceitou isso pacificamente. Houve uma contestação muito grande. E um dos principais líderes dessa contestação contra essa imposição do governo, né, de estabelecer casa de fundição, o principal líder foi o Felipe dos Santos. Sabe, naquela época tinha uma coisa engraçada que você só teria direito à guilhotina, ou seja, uma morte. Se você fosse condenado à morte, você teria direito a uma guilhotina se você fosse um nobre. Assim, porque é uma morte, né, supostamente rápida, então... Não, rápida e supostamente indolor. Então, geralmente, se você fosse um nobre, você seria guilhotinado. Mas se você não fosse um nobre, se você fosse um mero plebeu, geralmente a pena de morte era um pouquinho menos indolor. No caso desse Felipe dos Santos, sabe qual que foi a penalidade para ele? Vou até ler aqui o que está escrito para vocês. Foi executado em praça pública. Seus braços e pernas foram amarrados a 4 cavalos que partiram galopando em direções opostas. Vocês entenderam, né? Ele foi desmembrado por cavalos vivo. Sua cabeça foi exposta no centro de Vila Rica e as demais partes do corpo foram espalhadas pelas estradas. Seu principal objetivo era servir como um castigo exemplar, ou seja, intimidar aqueles que pensassem em novas revoltas. Quem precisa assistir Game of Thrones com uma história dessas, né? Enfim. A próxima revolta do livro é Inconfidência Mineira. Gente, final do século XVIII, o que estava acontecendo? Portugal era um país pobre, super dependente das colônias. Gente, se vocês tivessem assim uma fonte de dinheiro eterna, acho que dificilmente, né? A maioria aqui nessa sala ia se acomodar, não ia se esforçar tanto nos estudos, nem para entrar numa faculdade, tenho dinheiro aqui, vou me encostar, né? Não vou desenvolver grandes coisas, grandes habilidades, porque eu não preciso disso para me sustentar. Portugal foi mais ou menos assim. Durante muitos anos Portugal teve acesso a riquezas e suas colônias acabou se acomodando a isso.
A corte portuguesa reluzia com o ouro colonial, sabe? Essa era a principal fonte de riqueza deles, a administração das colônias. Enfim, Portugal importava muitos produtos industrializados da Inglaterra. Lembram? A Revolução Industrial já aconteceu e tal. Então, Portugal fazia muitas dívidas com a Inglaterra e dependia muito das colônias para pagar essas dívidas. Mas o que estava acontecendo no final do século XVIII? O ouro estava acabando. Em contrapartida, o contrabando, né, ainda estava bem intenso. Então, o que a gente pode fazer? Eles pensaram. O que a gente pode fazer para poder arrecadar mais? Está aqui no livro de vocês várias medidas que, né, apertou a galera que morava aqui nas colônias portuguesas. Ele proibiu a instalação de engenhos aqui perto, na região perto das minas, para que os escravos trabalhassem só nas minas e não em engenhos. Aumentou a fiscalização, deu punição mais rigorosa para que fosse pego contrabandeando, determinou aquela coisa que a gente aprendeu no começo do ano, aquela coisa que o mínimo de um quinto tinha que ser 1.500 quilos de ouro por ano, instituiu a derrama, que era um tributo, aqui no livrinho de vocês está, na página 112, que era um tributo que deveria ser cobrado de toda a população da cidade, das regiões das minas, para cobrir aquilo que os mineradores estavam devendo para a coroa. Então, mas você não tem, senhor minerador, para me dar? Ok, eu vou cobrar da vila, entendeu? Eu vou pegar os bens da vila, já que você não tem, que pena, né? Enfim, esse aperto da coroa portuguesa aqui nas colônias vai gerar uma certa inquietação aqui, que vai deixar a galera mais aberta essas ideias, né, que estavam vindo dos revolucionários dos Estados Unidos e da Europa, e iluminismo. Nossa, pessoal, uma coisa. Até a revolta de Felipe dos Santos eram revoltas nativistas, tá? Não eram revoltas separatistas que queriam independência, a emancipação das colônias, não. Eram revoltas que são consideradas pela historiografia brasileira como revoltas nativistas. Ou seja, eram revoltas que questionavam. Não, eram revoltas que pediam ajustes no Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Já expliquei para vocês já aprenderam, acho que no ano passado, na verdade. O Pacto Colonial, a metrópole portuguesa vai ter o monopólio do comércio das colônias. Por exemplo, eu moro aqui, feliz na colônia portuguesa, mas eu quero um produto que só a Inglaterra produz. Né? O que eu faço? Eu vou lá e compro da Inglaterra? Não posso fazer isso, porque Portugal tem o monopólio das relações comerciais. Eu tenho que chegar para Portugal, quero comprar tal produto industrializado da Inglaterra. Portugal vai lá, compra esse produto da Inglaterra e revende esse produto para o Brasil. Entende? O Brasil não pode. Brasil não, é a América Portuguesa. A América Portuguesa não pode ir ela mesma ir lá, Inglaterra, eu quero comprar tal coisa. Ou vender alguma coisa para a Inglaterra. Não. Eu tenho que vender os meus produtos para Portugal e Portugal vai revender isso para a Inglaterra ou para qualquer outro país. Isso não é muito interessante para os comerciantes daqui, porque encarece o produto. Enfim, essas primeiras revoltas que eu mencionei são só nativistas, que vão questionar o Pacto Colonial. Porque além desse Pacto Colonial significar o monopólio das relações comerciais, eles também proibiam a imprensa, porque a informação que circula, mais gente pensando, mais gente questionando, era proibir a imprensa. Uma outra coisa era a proibição de manufaturas na colônia, justamente para não concorrer com os produtos que Portugal vai vender para cá. Imagina, você não pode construir nada, né? Nada que implique uma manufatura, que vá concorrer. Se eu quero qualquer produto manufaturado, eu tenho que comprar de fora. Cara, isso é muito difícil. É difícil você não ser liberalista naquela época. Portugal, sai do meu pé. Sai do meu pé, eu quero comercializar livremente sem você me enchendo o saco. Enfim, voltando aqui à Inconfidência Mineira, era basicamente um grupo da elite. A partir daqui, da Inconfidência Mineira não é mais movimento nativista. Já é movimento emancipacionista, movimento separatista, que prega diretamente a independência daquela região em relação a Portugal. Mas no final teve um traíra, como sempre, de novo, né? Joaquim Silvério dos Reis acabou entregando esse movimento para as autoridades. Então, esse movimento não chegou nem sequer realmente a
Esse movimento não chegou nem realmente a colocar seus planos em prática, que eles queriam proclamar uma república, promover o perdão das dívidas. A maior parte da galera que estava nessa conspiração aí era a galera endividada pra caramba com a coroa. Também eles queriam criar uma universidade em Vila Rica e incentivar a instalação de manufaturas em diversas regiões do Brasil. Gente, isso são reivindicações influenciadas pelo iluminismo. Gente, mas então por que o Tiradentes foi o único que ficou famosinho nesse evento? Por que a gente ficou em abril, a gente tem feriado de Tiradentes e não o feriado, sei lá, do advogado Inácio José de Alvarenga Peixoto ou do poeta Cláudio Manuel de Costa? Sabe, por que a gente só tem esse feriado com Joaquim José da Silva Xavier, que é o nome verdadeiro do Tiradentes? Gente, é o seguinte, a maioria dessa galera era da elite. Então, o máximo que aconteceu com eles foi que alguns tiveram todos tiveram seus bens confiscados e a maioria foi expulsa, né? Partiu para o exílio, foi para a África. Mas, gente, alguém tem que servir de exemplo. Não pode ficar assim. Então, qual que é o mais perrapado aí no meio desses revolucionários? Ah, aquele dentista milico ali, traz pra cá, sabe? Durou 3 anos esse julgamento. No final, ele foi o único coitado condenado à morte. E uma coisa engraçada é que deixa eu ver aqui, se vocês forem ver na página do livro de vocês, a página 118, vocês vão ver como que o Tiradentes, até hoje, como que ele é representado. Cabelo compridinho, barba bem compridinha. Mas pergunta aí para algum parente seu que é melhor. Vocês não têm assim conhecido, um parente que já frequentou, né, ou ainda frequenta o meio militar? Vê aí quantos pelos que eles têm na cara. Não pode, gente, que é milico, tem que raspar cabelo. Barba, bigode, não pode deixar cabeludo. Se ele é um milico, então, se ele tinha tudo raspado, por que então, né, que retratam ele assim, parecendo Jesus Cristo? Gente, não é coincidência. Realmente a intenção era deixar ele com um ar assim celestial, um ar de mártir. Mártir, aquela pessoa que dá vida por uma causa. Não foi isso que supostamente Jesus Cristo fez? Deu a vida por uma causa? Então, a República Brasileira, quando ela surgiu, né, em 1889, quando ela surgiu, ela pensou, o governo, né, as pessoas que fizeram a República Brasileira pensaram, nós temos agora que naquela época, assim, século XIX, todo país tem que ter a sua história, sua historiografia com os seus heróis. Quem vão ser os heróis da República? Eles acharam um neguinho aqui, que esse cara aqui foi enforcado porque participou de uma revolta aí que nem chegou de fato a estourar. E uma das reivindicações era a emancipação e a proclamação de uma república. Então esse cara morreu pela república. Nossa, ele é um mártir. Então cata esse cara aí e bota ele como herói nacional. Nós até hoje comemoramos o Dia do Tiradentes, porque é uma maneira que o governo tem de nos passar a mensagem que nós sempre devemos defender o sistema republicano de governo. Porque, nossa, esse cara morreu pela república. Tá vendo? A república é uma coisa grandiosa. Você sempre deve lutar e prezar por ela. Contra ditaduras, contra novas colonizações. Você cultivar o Tiradentes é a mesma coisa que você cultivar o sistema republicano de governo. É para isso que serve esse feriado. Tanto do Tiradentes quanto o feriado da proclamação da República. Então, eu vou perguntar para vocês na prova. Por que o Tiradentes foi retratado com a imagem e semelhança de Jesus Cristo? Basicamente para isso, para a galera olhar para ele e realmente ver nele a figura de um mártir, porque nós vemos nele Jesus Cristo, então Jesus Cristo foi um mártir, enfim. É uma associação meio que involuntária, inconsciente, ou pelo menos era essa a intenção das pessoas que eternizaram ele nesse tipo de imagens. A verdade é que nós não sabemos ao certo como que o Tiradentes parecia, porque uma das punições era que todos os seus pertences foram queimados, a sua casa foi queimada, jogaram sal no terreno onde ele morava para não sobrar vestígios, para apagar ele da história.
Então, nós realmente não sabemos como que o Tiradentes realmente se parece, como que é a aparência dele. Uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre a Inconfidência Mineira é que até hoje a bandeira do Estado de Minas Gerais, ela é a bandeira que eles tinham criado para a República, que eles iam criar se eles tivessem conseguido se separar de Portugal, que é um triângulo vermelho e está escrito assim em volta do triângulo, liberdade ainda que tardia. Essa era a bandeira que os inconfidentes bolaram para a nova república, que Minas Gerais acabou, o estado de Minas Gerais acabou adotando mais tarde. Bom, a conjuração baiana, ela também é chamada como revolta dos alfaiates, porque teve muitos alfaiates envolvidos. Ao contrário da Inconfidência Mineira, ela pregava a abolição da escravidão. Na Inconfidência Mineira, alguns eram favoráveis, outros não, mas no final o plano acabou ficando, né, que não ia ser abolida a escravidão. Eles queriam quase todas as mesmas coisas do que a Inconfidência Mineira. Eles queriam proclamação da República, eles queriam igualdade social, eles queriam liberdade comercial no mercado interno e também com o exterior. Isso é muito importante. A maior parte das revoltas era basicamente isso. Gente, sai do meu pé. Eu quero liberdade para comercializar, em paz. Entendem? É um dos principais motivos, sabe? Então, a história meio que se repete, com algumas variações aqui e ali, mas é basicamente a mesma coisa. A Conjuração Baiana, uma das coisas que diferenciava ela da Inconfidência Mineira era que eles queriam a abolição da escravidão. Porque ela teve um caráter muito popular. A Inconfidência Mineira já era mais elitista, era assim, advogado, desembargador, coronéis que participavam. Conjuração Baiana já não, era mais assim o povão, sabe, que participou. Então, sim, nesse caso eles queriam a abolição da escravidão. E a Revolução Pernambucana? No caso da Revolução Pernambucana, a corte portuguesa já estava aqui no Brasil. Com relação a isso, a gente vai ver os detalhes mais pra frente. Só que a corte portuguesa está aqui, tem muito português ocupando os cargos mais importantes, os cargos administrativos, a gente não está gostando disso. E apesar de eles terem vindo para cá, a coisa não mudou muito pra gente, não melhorou muito. Pelo contrário, os impostos estão subindo. Como assim? E não sei se vocês já repararam, a maioria das revoltas que eu estou comentando aqui são no Nordeste. Aquela região estava em crise, ficou em crise mesmo depois que a concorrência do açúcar holandês surgiu, né? Então, essa necessidade, essa crise econômica, juntamente com os jovenzinhos que iam para a Europa estudar e voltavam trazendo, né, ideias iluministas, a junção dessas duas coisas acabou contribuindo para a galera querer a emancipação, a separação com relação a Portugal. Vocês repararam que a partir de Confidência Mineira já não é um movimento nativista, já é um movimento emancipacionista, separatista, não quer mais saber, não quer mais conversa com Portugal. Cansaram de tentar argumentar, já querem separar de vez.